Graça e paz, irmãos. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só amor. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia. Na Bíblia. Esse já é um grande passo. Entre Gênesis e Apocalipse. É um segundo passo importante também, não é? Porque assim a gente vai delimitando o campo, o espaço, para poder encontrar. Então já sabemos que é na Bíblia, já sabemos que está entre Gênesis e Apocalipse. O que mais? Será que estaria na carta aos Efésios? Será? Hã? Vamos ver. Será que estaria escrito isso na carta aos Efésios? Não? Nossa, mas o aplicativo. Efésios capítulo 4. Vamos ver aqui, ó. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Irmã Sueli, pode sentar. A irmã Patrícia fez a oração pedindo para o Espírito Santo inspirar. A meditação não era essa. Mas dali aqui, o Espírito inspirou. A letra, o cântico inspirou. E olha o que o apóstolo está dizendo aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro no Senhor. Por que ele estava preso no Senhor? Ele se considerava um prisioneiro. E foi preso 2 vezes. Preso. 2 não. Mais de 2 vezes. Algemado. Acorrentado. E ele dizia o quê? Eu estou preso, mas a palavra, não. Ninguém pode aprisionar ou prender a palavra de Deus. E o apelo dele qual é? Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos chamados para andar em novidade de vida. Fomos chamados para romper com o mundo, os seus valores, o seu sistema, e para que o mundo veja em nós as boas obras de Deus e o glorifiquem. Para que o mundo veja em nós a luz de Cristo. Para isso, fomos chamados, como diz Pedro, para proclamarmos as virtudes de Deus. E tem que andar de modo digno. Não fomos chamados para sermos pedra de tropeço, empecilho para aqueles que querem entrar no reino de Deus. Não foi para isso. Para sermos escândalo, para sermos difamadores do reino de Deus. Não foi para isso. Para que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com
toda soberba, altivez, orgulho, nariz empinado. Não é isso que está aí no versículo 2? Andar de que jeito? Com toda, não é só com humildade, né? A fulana é humilde, não, com toda. Não é com pouca, não. É com toda humildade. Porque Jesus foi humilde e Deus o exaltou. O querubim que era da guarda de Deus lá no céu se exaltou e Deus o humilhou, jogando na terra. Ele é a sua corja, seus anjos. Ele não veio sozinho. E pode ver, todo aquele que se exalta, que é soberbo, ele arrasta atrás de si uma multidão. Ele não vai sozinho. Ele leva consigo uma multidão. Com toda humildade e mansidão. Jesus mandou aprender dele, não foi? Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quem era Deus não se exaltou como Deus. Quem não é quer ser Deus. Igual a Deus ou superior a Deus. A mensagem que o diabo incutiu na mente do homem, do ser humano. Por isso que essa mente tem que ser trabalhada e renovada. Fiquei tão feliz hoje, mas tão feliz. Há alguns dias eu venho observando algumas mensagens do pastor Cláudio Morandi, que vocês conhecem. De vez em quando ele manda para mim, né, alguns comentários sobre algumas mensagens que eu faço. Aí, de algum tempo, eu venho observando algumas pregações dele, tratando exatamente do que eu estou tratando aqui. E o pastor Cláudio Morandi, além da teologia, ele tem uma formação, ele é formado em psicologia também. Ele é. Aí eu mandei uma mensagem para ele hoje, agradecendo. Falei, estou muito feliz de ver que você está tratando desses assuntos, que são tratados por poucos do púlpito da igreja, por ignorância, desconhecimento, assim como eu era ignorante no assunto, por ignorância, e outros por medo de não ficar bem com o público. E isso gera divisão. Mas eu fico feliz, porque o que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que o Deus da paz o santifique em tudo, no corpo, a alma e o espírito. Novo nascimento é no espírito, não é no corpo e na alma. Então o corpo e a alma precisam ser tratados e cuidados. Cuidar da saúde do corpo, saúde física e da saúde mental. E a alma é o centro, onde os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções ocorrem. Precisam ser tratadas. Aí ele respondeu. E ele respondeu, deu uma resposta muito interessante. Ele falou, Deus está tratando da igreja e daqueles que vão se encontrar com o noivo. É Deus quem está fazendo isso. Está despertando, tem nos despertado para isso. Porque o que não dá para conviver é com a mesmice que vai contra a palavra, aí não dá. Aí o Espírito Santo inquieta. E um texto como esse, cujo louvor inspirou, viu, Patrícia? É que você saiu aí, você não viu o início da fala, da conversa. Você pediu para que o Espírito Santo inspirasse. Inspirou através da letra do louvor que vocês cantaram aqui. Um só Deus, uma só fé, um só amor. E o apóstolo, está em Efésios 4, e o apóstolo Paulo está dizendo,
no versículo 2, que é para andarmos de modo digno da vocação a que fomos chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Cadê o amor? Para suportar uns aos outros. Eu não posso querer que as pessoas sejam como eu sou, porque nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Estudiosos dizem que o que nos difere é apenas 1%, e que em 99% nós somos iguais, mas 1% nos difere. Mas se tem 1% que nos difere, nós não somos 100% iguais. Newton só tem um, Edna só tem uma, Eunice só tem uma, Charles só tem um, Márcio só existe um. E é uma coisa muito interessante, porque olha, as nossas digitais, quantos bilhões de seres humanos por esse planeta, gente que já nasceu, que já morreu, que está vivo, que vai nascer, nenhuma é igual à outra. Nenhuma. Não dá para a gente entender isso, né? Não dá. Mas como? Olhe para os dedos, mas qual é a diferença? Mas no código genético da vida, que Deus imprimiu em cada um de nós, ninguém é igual ao outro. Então eu tenho que aprender a conviver com o outro para suportar. E suportar aqui não é no sentido de eu tenho que aguentar o fulano. Não é isso não, é de ser o suporte. Ser o suporte do outro. O que é que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos? Aos Romanos, no capítulo 12, no capítulo 12, a partir do versículo 9, ele diz: o amor seja sem hipocrisia. Se houver hipocrisia, não existe amor. Não é real, não é sincero, é um faz de conta. Aí quantos ficam decantando, precisamos amar. Você não precisa amar, você tem que amar. E o amor é demonstrado na prática, não é na palavra, no discurso. Deus não nos amou por palavras, mas por ato, por conduta, enviando o Filho dele para nos salvar. Amor entre marido e mulher não é mera declaração. Eu te amo. É atitude prática, positiva em favor do outro. Isso é amor. O amor dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais. Não é baseado na barganha, no interesse, esperando o resultado. Isso não é amor. Isso tem outro nome. Amor entre os irmãos, eu só amo se estiver tudo bem, hein? Se você corresponder às minhas expectativas. Isso não é amor. Ele está dizendo, é sem hipocrisia. É sincero. Eu te amo porque Deus me amou. Aliás, na primeira carta de João, ele diz isso. E que se nós amamos porque ele nos amou primeiro. E mais, diz João na primeira carta dele. E se nós dissermos que amamos a Deus e odiarmos o irmão, mentiroso. Não ama coisa nenhuma. É sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente, é com cordialidade. Não é aquele amor de mula na base do coice, da patada, sabe? Da palavra mal empregada, fora de hora, áspera, que mata. Isso não é amor. É com cordialidade. Uns aos outros. Com amor fraternal. Fraterno. Esse aqui, eu gosto sempre da classificação, né, que os gregos deram para o amor.
o amor eros entre os amantes, entre homem e mulher, o amor filéu nos relacionamentos, dos pais com os filhos, das pessoas de um modo geral, e o amor ágape, que é o amor de Deus, sem condição. Deus amou ao mundo de tal maneira, João 3,16, que não tem explicação. Não tem explicação. Não ficou esperando ninguém se tornar melhor para que ele enviasse o seu filho. Amou, sem explicação, porque Deus é amor. Preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito. Não é aquela frieza, aquela mornidão, aquela água morna. É com fervor, é com alegria, é com entusiasmo, é com dedicação. Servindo eu estou fazendo para o Senhor. Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que tudo quanto nós fazemos para o Senhor. É a Cristo o Senhor que estais servindo. Não é aos homens, não é por interesse. O meu interesse é de ver o reino de Deus crescer. O meu, pessoal, é de ver. É de ver o bem-estar de vocês, das pessoas. Esse é o meu interesse, não tem outro. Porque se eu quero isso para mim, eu quero o meu bem-estar, então eu devo desejar o bem-estar do outro, do próximo, do irmão, das pessoas. Regozijai-vos, olha o versículo 12, na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quantas vezes nos alegramos com a alegria do outro? E quantas vezes choramos com o sofrimento ou com a tristeza do outro? É o que está escrito aqui. E quantas vezes eu vi aqui dentro, aqui, não vou falar daí fora não, aqui dentro, a alegria de um incomodava o outro. Incomodado com a alegria do outro. Isso não é reino de Deus, isso não é corpo de Cristo, isso é um ajuntamento de gente. Reino de Deus e o corpo de Cristo tem que funcionar assim. Me alegro com o meu irmão, com a alegria dele. E fico triste quando ele está triste. E ele diz aqui, no versículo 16, tende o mesmo sentimento. Está alegre, todo o corpo se regozija. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz, não guerra, não instigue a discórdia, a porfia, o partidarismo, a ira, a dissensão, a confusão. Depende de você? Depende. Tende paz. Se empenhe pela
paz. Não fomente discussão. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A gente às vezes quer exercitar uma função, desempenhar uma função, uma tarefa que não é nossa. Essa é de Deus. Quem vinga é Ele, não sou eu. E o que cada um planta, colhe. Aliás, hoje eu vi uma coisa muito bacana. O nosso dia começa e você pode começar o dia reclamando. Se alguma coisa já foi ruim e você reclama, você está clamando de novo aquilo que já foi ruim. Ó. Ou pode começar o dia exercitando a mente para aprender. Final do dia, terminou o dia tem 24 horas. Foi igual para reclamar ou para renovar a mente e aprender. O resultado é que vai ser diferente. O resultado não vai ser igual para quem reclama ou para quem renova a mente e busca aprender e crescer, agradecer e reconhecer. Vai ser diferente. São coisas simples, né? Mas profundas e que fazem toda a diferença. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se alguém está semeando semente ruim, o problema é da pessoa, não é seu. Não é meu, é dela. Aí voltemos ao texto de Efésios 4, que nós não terminamos aqui. O apóstolo Paulo diz aí no capítulo 4 de Efésios, no versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Percebem que há um esforço aí da nossa parte? Devemos despender um esforço, trabalhando com zelo, olha, com diligência, com cuidado, é com atenção, é com dedicação, é até cumprir o objetivo. É interessante porque essa palavra diligente, obviamente, é derivada ou deriva ou vem de diligência. E diligência é uma palavra que é empregada no meio jurídico, quando o oficial de justiça sai para cumprir uma ordem, um mandado judicial. Aí no final ele faz uma certidão. Diligenciei ou cumprir tal diligência, ela vai e ela emprega, o oficial emprega todos os meios necessários para cumprir aquela diligência, porque o juiz determinou, e ela tem que prestar contas ao juiz. Procurei o senhor fulano, ele não estava, voltei tal hora, não encontrei, deixei recado com cicrano, com beltrano, com fulano. Prova que realmente foi diligente, foi zeloso, foi atencioso, foi cuidadoso, se dedicou no cumprimento da ordem. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que essa diligência deve ser empregada na preservação da unidade de uma coisa só, uma pessoa só, um propósito só, do Espírito Santo. Ele diz no vínculo da paz.
para manter a paz, para manter a saúde do corpo, para manter a saúde espiritual. Olha, tem muita gente que se diz cristã, mas é doente espiritualmente. Não tem saúde espiritual. Diz que tem fé, mas é uma fé tóxica, como aquela água contaminada ou poluída que o peixinho fica dentro do aquário. A gente precisa tomar cuidado. É isso que a Bíblia diz. Porque depois Jesus diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Cadê o fruto? Cadê o resultado de tudo isso? Ele diz no versículo 4, há somente um corpo. Aí entra a letra do louvor. Há somente um corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. O que nós somos neste corpo? Membros do corpo. Que membro é Jesus neste corpo? A cabeça. A cabeça. Aqui nessa mesma carta aos Efésios, nessa mesma carta, aqui no versículo 1, aliás, versículo 1, capítulo 1, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. O dia que eu aprendi isso na Bíblia, para mim fez toda a diferença. A igreja não é a placa, não é o rótulo, não é a denominação e não são as paredes do prédio físico. A igreja é o corpo de Cristo. Corpo que é composto pelas pessoas regeneradas, salvas, alcançadas pela graça de Deus, porque creem na sua inclusão no corpo de Cristo, recebem um novo coração, a natureza divina, passa a ser membro desse corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Nossa, isso aqui é muito sério. A igreja não é minha, a igreja não é do fulano, não é do cicrano. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é a placa, não é o rótulo, não é a denominação, é o corpo de Cristo. Se eu creio que eu sou uma nova criatura, eu sou membro do corpo de Cristo. E se eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou conduzido e guiado pela cabeça que é Cristo. E como tem sido o meu procedimento? Como é que eu tenho vivido? Como é que eu tenho me comportado? Como membro do corpo de Cristo. Aí ele diz, foste chamados a somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. A esperança da vida eterna. A esperança da vida eterna, como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, de um Deus que não pode mentir, que prometeu e cumpriu, e realizou, e pagou o preço da nossa redenção, para sermos um só corpo, participarmos de um só Espírito. E aqui está com letra maiúscula, Espírito Santo. Isso é muito sério. Às vezes tem muita gente dentro da igreja dizendo que é nova criatura, brincando com coisa séria, achando. Ele diz no versículo 5, há um só Senhor. É um só Deus. O resto são deuses que os homens inventam e criam. Mas há um só Deus, Criador de todas as coisas. Senhor, soberano,
absoluto. Há um só Deus e Pai de todos aqueles que estão no corpo de Cristo. Não é de toda a humanidade. Porque João, no Evangelho que ele escreveu, ele vai dizer isso no capítulo 1. No capítulo 1, João, capítulo 1. Nos versículos 11 ao 13, ele diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascimento natural não dá condição, não confere título a ninguém de ser filho de Deus, e sim de criatura. Mas o novo nascimento, sim, esse muda o status e a identidade. Aí passa a ser filho. Nasceu de Deus. Não é o nascimento natural da carne, a carne e o sangue. Esse é criatura, não é filho. O novo nascimento, sim, que nos confere o título de filhos de Deus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos os que estão em Cristo, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos aqueles que estão em Cristo, que fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, para encerrarmos e não ficar feio na nossa publicação e chamada aí para o culto, o tema, que é a lei da atração e a Bíblia Sagrada, nós vamos finalizar aqui com algumas considerações, onde o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, é a conclusão. Olha a maravilha da palavra quando é dirigida e conduzida e inspirada pelo Espírito. Filipenses capítulo 4. Os versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo escreveu assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que é que tem ocupado o nosso pensamento? Está dizendo que deve ser tudo isso aqui, ó, tudo. O que é respeitável, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Isso é o que deve ocupar o nosso pensamento. Aí diz no versículo 9: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Eu lembro que uma vez eu fiz uma reflexão aqui,
E está até no livro do profeta Ezequiel. A prédica, que é o discurso, a pregação, e a prática. E quantas vezes falamos, pregamos, dizemos que cremos, afirmamos, mas na prática, a prática destoa. Estou lembrando aqui da advertência que o apóstolo Paulo fez. Vamos ver aqui se foi a Tito ou a Timóteo. A Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Vejam o que é que o apóstolo Paulo disse a Tito no capítulo 1, versículos 15 e 16. Ele escreveu assim: todas as coisas são puras para os puros. Seus olhos são puros? Seu pensamento é puro? Tudo é puro. Para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Nada será puro. Não veem nada com bons olhos. Porque a mente está corrompida. A mente corrompida. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Professam muito amor, mas o coração está longe. Como Jesus disse no capítulo 7 de Marcos: com os lábios professam, mas o coração está longe. Longe. É tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, que deve ocupar o nosso pensamento. E o apóstolo está dizendo: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Se não for assim, o discurso será um e a conduta outra. Mais ou menos assim. Vamos sair aqui com o discurso e a prática. Cada um por um lado. Quando ambos devem andar assim, juntos, de mãos dadas. Senão não agrada a Deus, não há edificação espiritual e não haverá benefício algum para o corpo de Cristo. E Deus está atento, observando tudo. Uma das chaves para a aplicação efetiva da lei da atração é desenvolver o hábito de pensar de forma positiva, renovar a mente diariamente. É fundamental entender que isso passa por um processo gradual. Existe uma coisa chamada reprogramação mental. E tudo que é novo assusta quando a gente ouve. Reprogramação mental. Comecei a ler um livro agora de neurociência e ele fala do nosso cérebro. É impressionante. Eu não sei como é que eles fazem as contas, como é que eles calculam, mas está escrito, e não foi só esse, eu já vi outros e várias matérias e literatura sobre o mesmo assunto. Nós temos mais de 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. O nosso cérebro pesa menos de 1,5 kg, menos, e consome 20% da energia do nosso corpo. Ele é pura energia e trabalha. E a gente vive
pensando e agindo a vida toda do mesmo jeito. Para. Dá um stop. Espera aí, vamos resetar. Vamos reprogramar. Vamos ajustar ao que está na palavra de Deus. Porque a vontade de Deus, o trabalho dele, primeiro foi nos dar vida espiritual que não tínhamos. E ele quer continuar trabalhando em nós, na nossa alma e no nosso corpo, para que ele seja glorificado. Senão nós seremos difamadores dele aqui na terra. Eu não quero. Eu quero honrar e glorificar ao Senhor. Eu lembrei agora, né? Naturalmente, o Espírito vai trazendo à mente da primeira carta o quê? Primeiro livro. Vamos ver aqui, deixa eu localizar primeiro para não ficar chutando aí, não é? E vai para lá e vem para cá. Aí, não é. Vamos ver aqui. É o primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 2. Me ajuda aí, Bruno. Eu honro os que me honram. Achou? Eu honro. 2. Primeiro livro, né? Tá, obrigado. Isso, exatamente. Ó. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Deus honra aqueles que o honram. E desprezar a Deus não é simplesmente dizer, virar as costas e dizer que não crê ou que é incrédulo. Não. O desprezar a Deus, é quando você lê aqui e diz, não, isso não é bem assim. Isso não é bem assim. Está desprezando Deus e a palavra dele. Esse não vai receber honra. Não vai ser honrado por Deus. E Deus não vai ser inimigo dos inimigos dessa pessoa, nem adversário dos adversários dela. Então o assunto é sério. Que o Senhor, na sua infinita graça e o Espírito Santo, continue a conservar, a imprimir nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas emoções, de que Ele é o único Deus verdadeiro, há um só Deus, e que nós somos membros do corpo de Cristo, e é para expressarmos a glória de Deus, para expressarmos as virtudes de Deus, porque Ele pagou o preço que nós não podíamos pagar da nossa redenção. Amém?